paz do Senhor, estamos mais nesse momento para louvarmos a Deus, agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Eu queria só dizer uma coisa, nós vivemos neste mundo, muitas vezes, esquecendo que nós somos forasteiros aqui, que nós esperamos aquela cidade, a Nova Jerusalém, esperamos viver lá eternamente, um lugar que não terá dor, não terá lágrima, não terá problema, não terá sofrimento. Nós esperamos por lá. E às vezes vivemos aqui e esquecemos que nós somos forasteiros, esquecemos que nós vamos morar nessa cidade. Eu convido você a refletir sobre isso. Não é que não vamos aproveitar tudo aquilo que Deus nos tem dado, porque Ele nos dá. A Bíblia fala que tudo que nós temos de bom vem dEle. Tudo que tem na terra de bom vem dEle. Nós esperamos essa cidade, esperamos morar lá um dia. E eu convido você a pensar sobre isso e a desejar. A Bíblia fala sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda dEle. Aleluia. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus,
Jesus, aquele grande dia em que a trombeta soará. Me renderei, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Sim,
esperamos, Jesus. Aquele grande dia, Jesus. Aquele grande dia em que te veremos, Senhor, nas nuvens. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Quero compartilhar do Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ver ali o versículo. Nós vamos ler o 38 ao 44, mas na verdade depois nós vamos andar um pouco neste capítulo todo, que é o capítulo 11 aí, e tirarmos aqui o que o Espírito quer ministrar aos nossos corações. Tema de hoje, rompendo em fé. É o que precisamos, romper em fé. Acharam João 11, 38. Quem não trouxe Bíblia está sendo projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele, e deixam-no ir. Vamos orar ao Senhor. Oh, Pai querido, o que seríamos de nós, Senhor, se não fosse a Tua graça, a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta o nosso espírito, nos coloca, Senhor, de pé, como homens e mulheres de Deus, seres, ó Pai, vivendo na carne, mas espirituais. Pai amado, em nome de Jesus, eu rogo a Tua bênção sobre essa palavra, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, que seja quebrado todo sofisma, Pai, toda venda dos olhos, que se abra, Senhor, cada um de nós em espírito, e recebamos, Senhor, o espírito de fé nessa manhã, que nos leva, Senhor, a alcançarmos os impossíveis para o homem. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Em tempos como este, e em todos os tempos, nós temos que sempre trazer à memória, como foi ministrado a semana passada, mas também trazer um ensino a respeito de fé, porque os embates da vida não param. Com pandemia ou sem pandemia, cada um de nós temos os nossos impossíveis, as nossas lutas diárias, os nossos sonhos, anseios, que carregamos na alma. E a Bíblia é clara em nos apresentar este projeto de Deus, segundo Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. A fé é o caminho que Deus determinou. A fé é a ponte, é o elo, é a mão que busca daquilo que foi conquistado, que traz na nossa existência presente aquilo que já foi garantido pelo nosso Senhor Jesus. Estava conversando, aconselhando uma pessoa essa semana que estava passando por algumas lutas e estava perdendo um pouco a cabeça. Eu falei, mas agora é a hora. Agora é a hora de você exercitar a fé. Quando as dificuldades nos são apresentadas, são os momentos preciosos que Deus permite que aconteça, que chegue à nossa vida, à nossa família, à nossa casa, porque é um momento em especial que Ele está esperando, para ver se você cresceu, para ver se nós avançamos no projeto divino, que é nos tornarmos semelhante ao Seu Filho Jesus.
Este é o projeto divino, este é um novo homem, a imagem do espiritual, a imagem do celestial. E como é que a gente vai conseguir avançar? Quando temos as dificuldades, os impossíveis, e então começamos a agir por fé. Começamos a agir por fé. E eu desafiei ele, falei, agora é o momento de você crer. Agora é o momento de você acreditar. Agora é o momento de você provar que você tem um Deus que age no impossível. Que age no impossível. Portanto, meu querido, você que está em luta ou não está em luta, se a pandemia foi algo que acabou com o seu negócio ou não, como disse o Omar aqui, o dele não acabou, o meu também não, mas de muitos afetou de forma drástica, Eu conheço gente, amigo próximo, que fechou mesmo, fechou as portas, sem condição nenhuma de recomeço, pelo menos no momento. É necessário exercermos fé. É necessário aprender com esse texto, com essa passagem, que é a passagem da ressurreição de Lázaro. E este é o tema que eu quero compartilhar com você, rompendo em fé. E quero, através desse texto, nós podemos detectar o que é que rouba a nossa fé. Fatos ou circunstâncias que estão ao nosso redor, que têm o poder, entre aspas, de nos atingir e tirar da gente o que é mais precioso para a vitória. A nossa fé. Fé no nosso potencial. Temos que ter fé também em nosso potencial. Mas eu estou me referindo fé naquilo ou naquele que pode todas as coisas. Amém? Vamos detectar nesse texto algumas coisas. E conforme nós vamos achando, eu vou desfazer, eu vou desconstruir essa circunstância que está roubando a sua fé. E nós vamos sair daqui hoje com um espírito de fé em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que esse texto me mostra, acerca dessas coisas que podem roubar a nossa fé, é exatamente a questão do tempo. Eu coloquei entre parênteses, o nosso tempo. Por quê? Porque nós somos pessoas imediatistas. Todos nós gostamos de ver resultados rápidos, depressa, no nosso tempo. E eu encontro na Bíblia, meu querido, um tratamento de Deus com relação ao tempo, desde o Velho Testamento, através do começo da história, do chamado de Abraão, e quase em todos os patriarcas, profetas, homens chamados, reis, apóstolos, em quase todos os casos, Deus teve que trabalhar com a questão do tempo com eles. Eu confesso que muitas vezes não entendo. Por que às vezes demora tanto? Por que não pode ser mais rápido, se é uma bênção, e eu vou ficar ainda mais feliz, mais rápido? Por que tem que ser lá na frente? Deus chama Abraão, todo mundo conhece a história, com 75 anos de idade. E fala para ele, você vai ser pai de uma numerosa nação. E aquele homem começa a alimentar essa esperança, porque a sua esposa era estéril, ele não tinha filhos, e a promessa vai indo, até que acaba todas as possibilidades. Além dela ser estéril, ela já está na menopausa, já não tem mais o costume das mulheres. Além disso, ele já tem 100 anos, provavelmente numa situação física debilitada. E chega num ponto tal que você fala assim, por que teve que esperar tanto? E a Bíblia nos relata com 100 anos, ele então tem o filho da promessa, Isaque, o filho da promessa. Eu quero dizer com a relação ao tempo, meu querido, para você desfazer essa construção que rouba a tua fé, porque ainda não chegou, não é? Ainda não chegou, eu estava orando hoje cedo ainda sobre isso, e ainda não chegaram algumas coisas na minha vida, não chegaram, e Deus falou comigo nesse texto, olha o que Deus faz com relação ao tempo, a demora não é para nos destruir, no versículo 14, 15, desse capítulo 11, que fala o capítulo todo desse episódio, que foi espetacular, maravilhoso, no 14 e no 15, Jesus está dizendo, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá,
para que vocês creiam, mas vamos até ele. Quando Jesus vai até ele, naquele episódio, ele encontra com Marta no caminho, e ela diz: se estivesse aqui, versículo 21, meu irmão não teria morrido. Lázaro era um dos amigos de Jesus. Lázaro é um dos poucos que a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, amava Marta, sua irmã, e amava Maria. Está tudo aí nesse texto. Era alguém que se tornou próximo dele. Diz que Lázaro era alguém muito feliz e que gostava de alegrar a todos. Talvez Lázaro era aquele amigo que Jesus falava assim: bom, eu preciso de rir um pouco, eu vou lá na casa de Lázaro, nós vamos bater um papo. E esse grande amigo foi exatamente o maior milagre, na minha opinião, que Jesus operou aqui na terra. Mas ele não foi curar Lázaro, mesmo amando Lázaro. Ele não foi curar. Ele resolveu demorar-se. E para os seus discípulos ele explica o porquê. Ele disse: se eu tivesse ido e curado ele, não poderia acontecer o que eu vou fazer agora. E o que eu vou fazer agora vai fazer com que muitos creiam. Foi a ressurreição de alguém que estava há 4 dias morto. E depois eu vou deixar bem claro para vocês que ele estava literalmente morto. Nesse versículo 14, quando Jesus diz Lázaro morreu, é porque nos anteriores ele está falando assim para os discípulos: Lázaro dorme. E os discípulos falam assim: mas se ele dorme, então está tudo bem. Daqui a pouco ele acorda, ele vai melhorar então. Aí Jesus fala: não, vocês não estão entendendo. Eu vou ter que ser mais claro com vocês. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Se eu te disser, meu querido, que eu entendo perfeitamente tudo que diz respeito à demora, entre aspas, de Deus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu quero trazer essa palavra no seu coração para colocar fé. A demora de Deus, muitas das vezes, é porque o que Ele tem para fazer é maior do que você estava esperando. O que Deus tem para fazer é mais poderoso, vai ter um efeito ainda maior na tua vida do que se você tivesse recebido no tempo que você desejou. Você consegue crer nisso, meu querido? Ele fala para os seus discípulos: se eu estivesse lá, eu ia curar ele. Mas em outras palavras ele está dizendo: mas eu não ia poder fazer nada mais do que eu já fiz com os outros. Eu curei a muitos, eu curei cego, eu curei paralítico. Mas Lázaro é um amigo pessoal, eu quero fazer com ele algo ainda maior. E para que eu consiga fazer este maior, eu vou ter que demorar um pouco. Eu vou ter que demorar um pouco. Ana, personagem do Antigo Testamento, orava a Deus por um filho e não conseguia engravidar. A sua concorrente tirava sarro nela, Penina, falava: você não é abençoada porque você não tem filho, você não dá filho para o seu esposo, mas eu sou fértil, eu dou filho para o meu esposo. E essa mulher passou muitos anos buscando o Senhor, em agonia de alma, diz o texto, que ela chorava na presença de Deus, mas chegou a resposta no tempo de Deus. E o filho que Deus deu para Ana, não era simplesmente o filho, foi o grande profeta Samuel. Alguém separado por Deus desde a infância, alguém que foi instrumento de Deus no Antigo Testamento, que ungiu Davi rei, que ungiu Saul, que trabalhou como juiz julgando o povo de Israel. Era mais do que aquilo que ela esperava. Era mais do que aquilo que ela esperava. Meu irmão, você que está na espera, e a espera é um bicho papão para roubar a nossa fé. Eu sei que você diz para Deus: mas por que ainda não? Eu já estou passando do tempo. Eu já estou passando do tempo de casamento, estou passando do tempo de ter filho, estou passando do tempo de ver a minha cura brotar no meu corpo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus está nos desafiando nessa manhã e dizendo: Deus está demorando, porque o que vai fazer ainda é maior do que você pensou, em nome de Jesus. Ainda será mais abundante em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Aleluia. Ah, Jesus, se você estivesse aqui, meu filho não ter, meu irmão não teria morrido. E nós falamos isso muitas vezes para Deus. Nós falamos sim. Ah, se o Senhor tivesse feito isso, talvez o meu casamento teria permanecido. Talvez eu teria feito tal coisa e tal coisa. Entenda o tempo de Deus, meu querido. Não deixa isso roubar a sua fé. Em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e que tende a roubar a nossa fé, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos romper em fé. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém com máscara mesmo? Aleluia. Segunda coisa é a dura realidade. Se tem uma coisa que todo dia nos cutuca, que todo dia nos espeta, é a realidade presente. Porque é bonito vermos os textos, é bonito falarmos de fé, mas quando voltamos para os nossos lares, quando voltamos para os nossos problemas, a dura realidade diz: nada mudou. Não aconteceu nada. Essa é a dura realidade que nós vimos no versículo 14, onde Jesus fala: olha, Lázaro morreu. Era a realidade que precisava ser encarada. Ele morreu. Eu quero te mostrar que ele morreu mesmo, porque há alguns que duvidam dessa morte de Lázaro. Há alguns que dizem que ele poderia ter tido aquela doença, que eu não sei o nome, mas que existe, que parece que para todo o corpo e é dado como morto, mas depois a pessoa volta a viver. Há casos de pessoas que depois de já constatado morte, voltam a viver e dizem que é essa tal dessa doença que deixa o corpo num estado de paralisia tal, semelhante da morte. Mas no caso de Lázaro, diz o texto que Jesus confirma a sua morte, mas lá no versículo 39 e também no versículo 44, olha só que interessante. Ele diz: tiram a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Alguns teólogos acreditam que Marta, quando ela fala ele já cheira mal, é que eles já estavam removendo a pedra, e o cheiro já estava exalando naquele lugar. Há alguns que acreditam que Marta falou isso antes que a pedra fosse tirada. Mas o fato é que 4 dias dentro de um sepulcro fechado, se ele tivesse qualquer doença que não fosse exatamente a morte, ele teria morrido de todo jeito. Porque no 44, quando Jesus opera o milagre, ele diz: tiram as faixas dele e deixam-no ir. O seu rosto estava envolto em pano. Naquela época eles faziam um trabalho com o corpo, como fizeram semelhantemente com Jesus, e enrolava todo o corpo, como nos filmes que a gente vê daquelas múmias, é bem semelhante. E eles enrolavam tudo com faixa, e passavam aromas, perfumes. Seria impossível um ser humano ficar dentro de um sepulcro, que não era uma cova na terra, neste caso, era uma cavidade na rocha, e então depositava ali o corpo e fechava com uma pedra, semelhante ao túmulo de Jesus. Mas mesmo assim, não tem entrada de ar. 4 dias ali, e ainda com o rosto completamente enfaixado. Só estou dizendo tudo isso para você entender e não ter dúvida alguma que este homem estava morto há 4 dias. Morto há 4 dias. O seu corpo cheira mal. Ele estava em plena decomposição. Eu acredito, meu querido, preste atenção aqui, que esse milagre ocorreu também porque Deus queria nos mostrar que por mais difícil seja a luta que cada um de nós esteja passando, por mais difícil que seja essa dor que você luta com ela, para Deus não há impossível. Gente, 4 dias o corpo já está se decompondo. Todos os órgãos, o cérebro, como é que poderia voltar todas as ações? Eu ouço falar, não pesquisei a fundo nisso, mas quando alguém tem uma parada cerebral, alguma coisa assim, dependendo do tempo que a pessoa fica, que são pouquíssimos minutos, ela já carrega em si sequelas que afetam o seu corpo. Não é assim? Mas esse homem estava morto. 4 dias. A carne já se decompondo. E Jesus levanta este homem da sepultura. Por quê?
Porque ele amava Lázaro? Sim, mas por que mais, meu querido? Toda a Escritura foi escrita para ensino nosso. E é isso que está acontecendo agora. Deus está mostrando que não há impossível para Ele. Portanto, apesar da dura realidade, que eu sei que você sente na pele, eu quero que você leve essa palavra e durma com ela, e amanheça com ela, e coloca no teu coração: para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Pode ser de 4, pode ser de 10, pode ser uma doença que o médico falou que não tem jeito. Para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. E essa é a batalha que nós enfrentamos no dia a dia. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que vocês também pensam. Porque quando a gente volta e a dor está lá, você fala: não saiu. Quando você volta e o marido está do mesmo jeito, grosso, dando patada até na sombra, aí você fala: não deu jeito. Mas um morto de 4 dias é muito mais difícil de levantar do que amolecer um coração de marido. Amém? Um morto de 4 dias é mais difícil de se levantar do que sarar uma dor na sua coluna, do que sarar uma dor na tua alma, de aparecer ou providenciar um homem na sua vida, ou uma mulher na sua vida, ou um filho que você espera, ou um negócio que afundou. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Você tem aí os 2 Coríntios também? Vai projetar aqui. Eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto e eu me baseio nele para permanecer em fé. Ele fala assim: olha, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tira os seus olhos da dura realidade, porque a dura realidade, ela é transitória. Ela está hoje, amanhã pode ser que já não esteja mais. Mas o Senhor, a sua palavra, permanece para sempre. Permanece para sempre. Tira os olhos da realidade, coloca os olhos naquele que pode fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Terceira coisa. Então, primeira, o tempo não vai roubar a sua fé, porque você vai alimentar o seu coração, que o tempo, a espera pode ser um processo divino, porque está vindo coisa boa. Boa, em nome de Jesus. No tempo de Deus, é melhor. Diga aí, no tempo de Deus, é melhor. É melhor. Segunda coisa, a dura realidade, são momentos transitórios. O problema está ali hoje, amanhã pode ser que não esteja mais. Porque tudo nessa vida é transitório. Somente a palavra e o Senhor permanece para todos sempre. Terceira coisa, meu querido, que rouba a fé, é quando nós permitimos um coração endurecido. É quando o nosso coração vai se fechando sem se deixar ser alcançado pelo poder de Deus e da sua palavra. Corações endurecidos. Olha este povo. Versículo 14, que antecede a este milagre. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, versículo 37. Esse aqui é o povo que estava na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Eles estavam lá para consolar na tristeza. E tinha lá uma grande multidão nesse velório. E essa multidão, quando viu, no versículo 35, que Jesus se comoveu no seu íntimo, e diz o texto, Jesus chorou, no versículo 35. No 36, então os judeus disseram: veja como ele o amava. E aí acrescentam no 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Em outras palavras, eles estavam até mesmo colocando em dúvida, em xeque: será que quando ele curou o cego, não era um truque? Será que não era alguma magia que Jesus tinha? Porque se ele curou o cego e ele amava tanto a Lázaro, por que ele deixou ele morrer? Incredulidade no coração.
incredulidade na alma. Jesus exorta este povo, aí só virando a página para trás, no João 10, está aí na tela também, João 10, 37 e 38, ele diz assim: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se as realizo, mesmo que não creia em mim, creia nas obras, para que eu possa saber e entender que o Pai está em mim, e eu no Pai. O próprio Senhor Jesus fala assim: olha, vocês estão com dificuldade de crer que eu estou operando segundo o poder de Deus? Vocês estão duvidando da minha divindade? Tudo bem, então pelo menos creia por causa dos milagres que eu tenho feito, por causa das obras que eu tenho feito. Meu querido, Deus tem feito grandes coisas. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Deus que se fez homem exatamente para mostrar um pouco mais, se tornar conhecido o caráter de Deus. Deus continua operando milagre, Deus continua bom, Deus continua querendo que o seu povo viva uma vida abundante na terra. Mas temos que vigiar sobre a dureza do coração. Não é só para os incrédulos, às vezes atinge a gente. Nós estamos ficando céticos com relação a milagres. E isso não deixa o poder de Deus se manifestar em nós. E aí depois nós vamos ver no próximo ponto, aí nós começamos a encontrar os pontos teológicos, para justificar a nossa incredulidade. Jesus operou naquele tempo, mas isso tudo era só para me ensinar uma lição. Hoje Ele não faz mais. Corações endurecidos. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, e os seus discípulos estavam lá embaixo tentando expulsar um demônio de uma criança, e eles não conseguiram, Jesus desceu, e o pai daquela criança foi falar com Jesus, está lá em Marcos 9 isso, e Jesus se indignou. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas falam assim: não, essa questão de não crer, um dia eu vou conseguir, é porque eu ainda isso, aquilo. Mas Jesus repreendeu os próprios discípulos, falou assim: por que vocês não acreditaram? Nós temos que nos abrir para o impossível, para os milagres, para o sobrenatural de Deus, porque crer em Deus é a nossa obrigação. Creia em Deus, disse Jesus, e creia em mim. Não hajam como esse povo, que começou a colocar em xeque até mesmo aquilo que Jesus já tinha feito. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será o mesmo por toda a eternidade. Você pode dizer um amém? Quando a Bíblia diz que Ele era o mesmo ontem, hoje, está dizendo que Ele não muda, e aquilo que Ele fez, Ele continua a fazer. Mas muitas vezes é porque essas circunstâncias da vida roubam um pouco a nossa fé. Não endureça o seu coração. Quarta lição que eu aprendo nesse texto: uma fé alicerçada em argumentos simplesmente teológicos, mas sem ter a confiança na pessoa de Cristo, o Cristo ressurreto, meu irmão. Infelizmente nós corremos esse risco, porque ao estudarmos e nos lançarmos no aprendizado, que é coisa boa, nós podemos correr o risco de ficar só preso nas letras, e perdemos a essência de quem Jesus é, a confiança na pessoa de Cristo, a confiança. Olha esse diálogo que ele teve com Marta, está lá nos versículos 23 e 24. Então Marta vai ao encontro dele, como nós vimos do 21 em diante, e fala para Jesus: se você estivesse aqui, ele não teria morrido, tal. Aí Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. O seu irmão vai ressuscitar. Marta responde assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que Marta estava falando ali? Marta transferiu isso para uma verdade teológica de que haverá ressurreição de todos os mortos no último dia.
É bíblico, é verdadeiro isso. Então ela fala para Jesus, sim, meu Senhor, vai haver essa ressurreição, eu sei, Ele vai ressuscitar lá na frente. Mas Jesus novamente diz, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Sabe um grande perigo, meu querido, isso nos priva, nos tira muitas das bênçãos que nós poderíamos ter hoje. É que é sempre mais cômodo, é sempre mais tranquilo jogarmos as promessas para o futuro. Ah, não, eu sei, eu vou ter paz quando estiver na glória com meu Senhor. Ah, lá eu vou ter paz, ah, doce paz. Não, eu sei que quando eu estiver lá no céu, ali não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Então, todas as promessas, quando você lança para a eternidade, eu não estou dizendo que não é verdade, mas estou dizendo que você transfere para a eternidade, você tira a possibilidade de você entrar numa batalha de fé e alcançar as promessas de Deus hoje na sua vida. Este é um perigo que nós corremos, e eu digo por mim mesmo, porque para você travar uma batalha de fé, para o hoje, para o agora, é um passo maior. E é mais tranquilo quando você fala, ah, lá no céu. Ah, lá no céu. Sim, lá no céu teremos a plenitude das coisas. Mas aqui na terra, hoje, há promessa para a minha vida e para a sua. E nós temos que aprender a confiar em Jesus, na pessoa dEle, no Cristo ressurreto, e não ficar preso às letras da teologia simplesmente, porque nós não daremos passos de fé. Marta, você não está entendendo. Essa é uma promessa que vai se acontecer, mas eu estou dizendo que vai acontecer hoje, Marta. Eu estou dizendo que diante de ti está aquele que é a ressurreição e a vida. Eu trago de volta a vida quando eu quero. E Marta precisou trazer para o hoje, porque Jesus desafia ela e fala, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E depois ele lança uma pergunta para ela, você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que é possível essa dor que você carrega há anos ser curada pelo poder de Deus? O bispo médico falou que não tem jeito, é de nascença. Sim, Lázaro 4 dias também não tinha jeito. Impossível, biologicamente falando. Já cheirava mal. Já cheirava mal. E contra o cheiro não tem justificativa, estava morto. Você crê nisso? Foi a pergunta que ele fez para Marta. Saia, meu querido, das páginas da Bíblia, simplesmente naquela intelectualidade, e se desafie a viver e a crer num Deus vivo. Jesus é um ser, e o Todo-Poderoso vivo ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é a garantia que nós também podemos ter vida, e vida com abundância hoje. Hoje. Eu amo o céu e a eternidade, mas eu quero ter um lar abençoado hoje. Eu quero ter uma vida conjugal abençoada hoje. No céu não vai ter casamento. Eu quero ter o suficiente para viver e poder desfrutar de tudo que a vida me proporciona hoje. Eu quero poder viver e praticar esportes e ir e vir sem dor hoje. Hoje. Você crê nisso? Eu vou te contar uma historinha que vai ilustrar isso, só para ver como é que é a sua fé. É baseado em fatos reais. Já viram esses filmes baseados em fatos reais? Só um detalhezinho do filme que é baseado em fatos reais, o resto foi tudo criado. Mas essa história é baseada em fatos reais. Um grande equilibrista lançou um desafio de atravessar de um prédio para o outro. Falei que é baseado em fatos reais. Foi lá nas Torres Gêmeas. Deu até cadeia para ele para fazer isso. E ele então lançou esse desafio, amarrou um cabo de aço, de uma extremidade de um prédio até a outra, e propôs atravessar, andando sobre esse cabo de aço, sem nenhum recurso, sem nenhum paraquedas, somente no equilíbrio. E ele convidou algumas pessoas para assistirem esse desafio.
Então ele falou para eles: vocês acreditam que eu posso atravessar nesse cabo de aço daqui para o outro lado? E o povo que estava do lado: nós acreditamos, você consegue. E lá foi ele, atravessou bem devagar para o outro lado, chegou lá, voltou novamente, e todo mundo aplaudiu, todo mundo fez festa. Ele falou assim: vocês creem que eu consigo atravessar nesse cabo de aço, mas agora conduzindo um carrinho de pedreiro? Quem conhece um carrinho de pedreiro? Uma carriola. Ela tem só uma roda na frente, tem 2 hastes, que é onde você pega e empurra ela. Aí todo mundo, naquele momento de êxtase: nós acreditamos, nós cremos que você consegue. E ele pegou aquela carriola e foi se equilibrando naquele cabo de aço, e atravessou de um prédio para o outro, e depois voltou novamente onde estava o povo. E então ele faz a terceira pergunta: vocês acreditam que eu consigo atravessar equilibrando neste cabo de aço, empurrando este carrinho, com uma pessoa dentro dele? Aí todo mundo disse: nós cremos, nós acreditamos. Então ele olhou para eles e falou assim: quem será o voluntário? Quem será o voluntário? Ninguém. Isso é só mostrar, meus queridos, o tipo de fé que às vezes a gente vai desenvolvendo. Eu creio na vida do outro. Eu creio que Abraão, eu creio que Jacó, eu creio que Davi. Você crê para você? Essa é a fé viva num Deus vivo que está conosco. Você precisa crer para você. Nós precisamos ter experiências com este Deus, meu querido, e não tem outra maneira senão nos lançarmos em uma loucura da fé. Quando todo mundo diz que não, você fala: eu creio, eu creio. Eu já ouvi muitos testemunhos de cura, de intervenções divinas. Em todas elas, teve uma ação de fé, ou de quem orou, ou de quem recebeu, ou até mesmo daqueles que levaram aquele para receber. Alguém tem que acionar este botão, alguém tem que tocar e abrir essa porta, esse portal, para a gente imaginar aí, que te leva numa dimensão espiritual, onde as coisas espirituais se materializam no nosso dia a dia, no nosso real. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mensagem, meu querido, é para te desafiar em tempos difíceis. Não importa o tamanho da luta, não importa qual é o impossível que você vive, Deus pode fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Crê para entrar no carrinho? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Alcança quem entra no carrinho. Vive essa magia quem entra no carrinho. Nós não estamos fazendo oração aqui na frente, evitando todo tipo de contato por enquanto, mas você pode orar aí onde você está agora. Talvez isso é um processo que você vai começar a desenvolver na sua vida. Grava esses pontos, meu querido. Aí quando você estiver se entregando na tua casa, porque ainda não aconteceu, aí o Espírito Santo vai te lembrar: no tempo de Deus é melhor. Grava essa palavra, meu querido, porque quando as dores aumentarem, você vai falar: é impossível, mas você vai lembrar que Deus levantou Lázaro depois de 4 dias, e diz que tudo é possível ao que crê. Eu quero orar com você em nome de Jesus essa manhã. Oh Pai Santo, estamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, e cada um que está aqui, Pai, por menores ou menores que sejam as lutas, todos nós, Senhor, temos sonhos, temos coisas ainda para serem alcançadas, temos lutas que são travadas na alma e na mente todos os dias. Todos os dias, Senhor, está aquele apelo: eu desisto ou eu permaneço em fé? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito sopre essa palavra, Senhor, que ela se torne viva nos corações e na alma, para que não somente aqui, mas no dia a dia, na nossa vida, na nossa família, no nosso negócio,
nós possamos nos lembrar, Senhor, que Lázaro foi a prova viva que Deus sempre está pronto para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Leva-nos, Senhor, a exercitar a fé. Leva-nos, Senhor, a cada dia alcançarmos curas pequenas, momentos pequenos, e vai, Senhor, nos conduzindo para grandes feitos, para grandes obras, para grandes intervenções do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Que essa palavra, Senhor, gere fé. Que essa palavra gere fé, Senhor, em nossos corações. Essa é a minha oração sincera, Senhor, para mim e para todo o teu povo, hoje e para sempre, Jesus, hoje e para sempre, aleluia, glória ao Senhor. Nós vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, um bom domingo. Essa ministração será exibida às 19 horas hoje, com a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Virá o Rei Jesus. Aquele grande dia em que a trombeta soará.